tarde. Bom dia, gostaria de agradecer à Universidade, aos colegas que estão participando do evento e, sobretudo, a Eduardo Inácio pela organização desse mais um momento. Então, o objetivo desse meu texto, eu na verdade vou passar a leitura, né? Os objetivos do nosso trabalho consistem em examinar de que forma Nietzsche compreende o termo fatalismo em alguns momentos da sua obra. 2. Tentar mostrar que essas acepções de fatalismo, nos diferentes momentos, possuem certa correspondência e coerência conceitual. Ou seja, tentar mostrar que, apesar das diferentes formulações do conceito de fatalismo, da noção de fatalismo, há uma permanência conceitual desse termo. E terceiro e último momento, é tentar entender a doutrina do eterno retorno do mesmo com uma cosmologia em que a noção nietzschiana de fatalismo aparece em sua fase de acabamento. Então, os dois primeiros momentos vão servir como uma espécie de premissas para levar a esse terceiro momento. Bom, uma maneira corrente de se compreender o fatalismo é pensá-lo como uma doutrina que ensina a necessidade inevitável do cumprimento do fato ou destino. Isto é, o fatalismo professaria que todos os acontecimentos já estão, de antemão, irremediavelmente fixados e que o destino será forçosamente realizado. Nesse contexto, a ação humana, a despeito de ser entendida como uma espécie de força de oposição ao destino, sempre é vencida e anulada por este. Enfim, conforme esta compreensão tradicional do fatalismo, o homem seria impotente frente ao fato, uma vez que tudo já está determinado, independentemente de qualquer ato. Essa noção de fatalismo não é, todavia, corroborada por Nietzsche. Ao contrário, é como alvo de críticas que ela geralmente aparece em seus textos. Nesses textos, na maioria das vezes, a dualidade fado e vontade não consistiria numa dicotomia, mas numa oposição em que os polos são necessariamente complementares e interdependentes. Vejamos. Então aí eu vou fazer agora esse percurso em alguns momentos da obra de Nietzsche. Né? Já em Fado e História, ensaio produzido em 1862, quando o filósofo ainda tinha 17 anos, um esboço desse posicionamento já pode ser verificado. Nesse texto, o jovem pensador reflete acerca do problema da oposição entre o que ele chama de vontade livre e fado, concebendo esses dois termos como definíveis a partir de sua contrariedade. Em outras palavras, seria justamente a oposição conceitual entre eles que daria as características definidoras de cada um. Cito: livre vontade sem fado é tão pouco concebível como espírito sem real, bem sem mal, pois só a oposição cria o atributo. Ora, aqui eu sugiro que não nos preocupemos em verificar a validade da argumentação, nem a verdade da conclusão do jovem Nietzsche. Isso porque nosso objetivo não é verificar a legitimidade ou a correção filosófica de Fado e História, que seria um outro trabalho, na verdade, mas dá relevo à preocupação do jovem Nietzsche em resolver o problema de determinação versus liberdade, superando a própria dicotomia em questão. Em suma, o que podemos extrair, pelo menos desse momento de Fado e História, é que o jovem pensador, ao tentar mostrar que os termos em questão estariam logicamente implicados, ele parece almejar demonstrar que eles não seriam autoexcludentes, mas mutuamente necessários. Mas ainda em Fado e História, existe mais um ponto que, vou entender bem, corroborar a nossa hipótese. Nesse escrito, Nietzsche também vai entender os dois conceitos, vontade livre e fado, a partir de uma espécie de cosmovisão na qual o universo é concebido como um vir a ser
se desenrola em círculos concêntricos de realidades. Uma espécie, aqui, não entender isso, não está muito bem desenvolvido, essa visão do mundo em fato de história. E também, no mesmo sentido, o interesse agora não é verificar a validade desse argumento, mas mostrar essa concepção que ele tem de fado já nesse texto, né? Esses círculos seriam de dimensões variadas, os maiores compreenderiam os menores, ou seja, os círculos menores estariam mais aproximados do centro e os maiores mais afastados. Os círculos mais amplos e mais periféricos estariam ligados ao que ele chama de história universal, enquanto que os menores e mais centrais estariam relacionados com a história da humanidade. Cito: tudo se move em círculos imensos, sempre mais amplos. É um dos círculos mais interiores. Querendo medir as oscilações daqueles exteriores, ele terá que, a partir de si e dos círculos próximos, abstrair aqueles mais abrangentes. Os mais próximos são a história dos povos, da sociedade e da humanidade. Para o filósofo, os círculos menores e mais próximos do centro consistiriam em âmbitos onde seria possível conceber a vontade livre. Essa disposição cósmica faria com que a vontade humana estivesse, portanto, restrita a um dos menores círculos desse esquema concêntrico. Por outro lado, à medida que houvesse o afastamento do centro e o consequente aumento dos círculos, estaríamos nos aproximando gradativamente de um fado social e, posteriormente, de um fado físico. Abstração. Na medida em que o homem é arrastado nos círculos da história universal, surge essa luta da vontade individual com a vontade geral. Aqui se insinua este problema infinitamente importante, a questão do direito do indivíduo ao povo, do povo à humanidade e da humanidade ao mundo. Aqui se acha também a relação fundamental entre fado e história. Conforme essa cosmovisão, o círculo no qual se encontra a vontade livre estaria no interior de outros grandes ciclos de determinações sociais e físicas. Nesse sentido, parece que o jovem Nietzsche tenta mostrar que a vontade livre estaria atrelada à totalidade do cosmos. Contudo, ela seria uma parcela ínfima do grande Birasê, que em sua maior parcela constituiria de maneira determinista. Em suma, essa vontade livre seria concebida como estando sempre circundada por um fado cultural, biológico e físico. Examinemos o texto. Uma confrontação fatalista do crânio e da coluna vertebral, a condição da natureza de seus pais, o cotidiano de suas relações, o ordinário de seu ambiente, mesmo o monocórdio de seu lugar natal, fomos influenciados sem carregar conosco a força suficiente para contrariar estas influências sem saber sequer que estamos sendo influenciados. Na verdade, se levarmos em conta os trechos citados, podemos perceber que o jovem Nietzsche vai tentar afastar a unilateralidade exclusiva dos polos, vontade e fado. Aqui o homem nem é entendido como detentor de uma vontade livre absoluta, nem como um ente completamente determinado pelo fado. Abstração. Livre vontade absoluta sem fado transformaria o homem em Deus, o princípio fatalista em um autômato. Em outros termos, para o jovem estudante, o ser humano não poderia ser compreendido como eu autônomo, separado das determinações do Birasê, nem como um simples joguete das determinações do mundo. Enfim, parece que podemos enxergar nessa reflexão do jovem pensador a semente de um projeto filosófico que visa concebermos como parte constitutiva e necessária do mundo. Por mais problemático que seja a argumentação do Nietzsche, o que é possível extrair daqui, portanto, é essa preocupação de nem cair no voluntarismo do sujeito e nem cair num total determinismo em que o homem seria aqui uma espécie de peça de um relógio, de um grande mecanismo. Em O Andarilho e Sua Sombra, de 1880, a despeito de apresentar uma formulação argumentativa completamente diferente, Nietzsche parece manter uma concepção acerca do fado semelhante à que expressou em Fado e História. Pois no texto de 1880,
ele também tenta fugir da mera oposição excludente entre fado e as ações humanas. Aqui é bem verdade que ele abandona o termo vontade livre, passa a utilizar termos como vontade ou como ação humana, como resignação ou ação contra o fado. Mas ele continua nessa oposição, e essa oposição entre fado e vontade são complementares aqui, também aqui nesse texto. Na seção 61, intitulada Fatalismo Turco, o autor defende que a separabilidade entre fado e ação humana é algo inconcebível, uma vez que esta a ação humana seria parcela necessária à efetivação daquele, do fado. Dito de outra forma, a ação do homem não estaria contraposta de maneira excludente ao fado, mas consistiria, no entanto, na condição para a efetivação do próprio fado. Colocando em xeque a doutrina que ele denomina de fatalismo turco, o título da sessão, o filósofo afirma: se o fatalismo turco tem o defeito fundamental de contrapor o homem e o fado como duas coisas separadas. Na verdade, cada ser humano é, ele próprio, uma porção de fado. Quando ele pensa contrariar o fado, da maneira mencionada, justamente nisso realiza o fado. Fecha citação. Ora, se pensarmos da maneira sugerida por Nietzsche, então o futuro não estaria determinado de antemão por algo apartado do homem. Ao contrário, a posteridade dependeria do próprio homem. A citação. Você mesmo, pobre amedrontado, é a incoercível moira que reina sobre os deuses. Em você está de antemão determinado todo o porvir do mundo humano, e nada lhe serve ter pavor de si mesmo. Fecha citação. Nessa acepção de fatalismo, o fatalismo não é, portanto, entendido a partir de uma espécie de telos estabelecido por uma força maior exterior ao transcorrer dos acontecimentos. Isso porque não haveria uma prévia determinação conforme a qual o ser humano não fosse, ele também, uma força atuante no cumprimento do destino. Aqui o fado não é um alvo teleológico a ser atingido, mas a ligação necessária de todos os momentos do vir a ser. Pensando dessa maneira, Nietzsche deixa claro que, no seu entender, contrariar ou resignar-se ao fado seriam ambas atitudes fatalistas, pois se a luta é uma ilusão, a resignação ao fado também seria. Ora, nesse sentido, não haveria efetivamente oposição entre fado e ação, já que qualquer ação humana seria constituída aqui como fado. Em Crepúsculo dos Ídolos, obra da fase final do pensamento nietzschiano, o filósofo desenvolve um raciocínio que vai na mesma direção de uma andarilha em sua sombra. Na seção 6 do capítulo Moral como Antinatureza, Nietzsche considera, a citação, que o indivíduo é, de cima a baixo, uma parcela de fato, de destino, uma necessidade para tudo o que virá e será. Fecha citação. No mesmo sentido, vai a seção 8 dos 4 grandes erros. Abre citação. A fatalidade do seu ser, do ser do homem, não pode ser destrinchada da fatalidade de tudo que foi e será. Cada um é necessário, é um pedaço de destino, pertence ao todo, está no todo. Está no todo. Fecha citação. No nosso entender, as afirmações cada um é necessário, está no todo, e o indivíduo é uma necessidade para o que foi e será, podem ser compreendidas a partir de uma noção que só é apresentada de maneira mais explícita nos fragmentos postos. Estamos nos referindo aqui à noção de ego-fato. Ego-fato, termo que se faz presente em um fragmento póstumo de 1884, significa justamente essa concepção de Nietzsche acerca da relação entre as ações humanas e o fato. Pensadas a partir do ego-fato, abre citação, cada ação humana tem influência ilimitadamente grande no todo vindouro. E por isso, a mesma veneração que ele, o homem, olhando para trás, dedica ao destino inteiro, tem de dedicar também a si mesmo. Ego-fato, fecha citação. Em outras palavras, no contexto conceitual do ego-fato, as ações de cada um e o fato estariam imbricados de tal forma que ficaria difícil
falar em uma primazia de um sobre o outro. Aqui, ação e fado não podem ser concebidos a partir daquela velha dicotomia em que o fado determina a ação. Ao contrário, a ação humana seria parcela do fado, e por isso também determinação na maneira de ser deste mesmo fado. E aqui eu passo, a partir a partir do momento que a gente conseguiu contextualizar essa noção do fado, do fatalismo nietzschiano, desses diferentes momentos da obra, eu passo a pensá-lo a partir da noção do eterno retorno, sobretudo levando em conta o seu âmbito cosmológico. Então, essa seria a última parte do trabalho. O fatalismo e o âmbito cosmológico do eterno retorno do mesmo. Ao nosso ver, a noção de fatalismo, a noção nietzschiana de fatalismo, está em plena consonância com o âmbito cosmológico do pensamento nietzschiano, sobretudo com as doutrinas da vontade de potência e do eterno retorno. Vejamos, na ótica de Nietzsche, as ações humanas não poderiam ser entendidas como decisões tomadas a partir de uma espécie de um eu puro, substancial. Isso porque o homem consistiria numa unidade múltipla de vontades de potência. Isto é, cada ser humano seria a resultante temporária de configurações hierárquicas de forças que se relacionam com outras composições hierárquicas de forças. Por isso, suas ações estariam atreladas de maneira necessária às forças atuantes nele e sobre ele. Nesse sentido, a noção de vontade de potência vai oferecer outra possibilidade de se compreender a relação entre homem e mundo. Sendo um composto de forças que se opõem a outras forças cósmicas, o homem não pode ser pensado como um ente substancial portador de uma liberdade, ou pelo menos uma liberdade como compreende a tradição ocidental. Mas tampouco ele poderia ser entendido como um joguete dessas forças, pois ele também é forças. Ele também toma parte, e nesse sentido, ele também toma parte na disputa que configura todas as coisas, todas as forças que constituem o cosmos. Enfim, se por um lado o filósofo afasta de sua cosmologia uma noção de determinismo, que iria compreender o transcorrer do destino como algo independente das ações humanas, por outro lado, ele também não vai cair no voluntarismo aqui do livre-arbítrio. Sabemos que em seus fragmentos póstumos, Nietzsche desenvolve uma espécie de cosmologia a partir da qual o universo é compreendido como um vir a ser conflituoso de força. Esse vir a ser ocorreria de maneira circular e constituiria como uma repetição eterna de mesmos ciclos cósmicos. Nesses ciclos, todas as configurações cósmicas possíveis deveriam retornar de forma necessária e encadeada. Assim, cada estado do cosmos se repetiria e condicionaria necessariamente o retorno sequencial de todos os mesmos estados de cada ciclo cósmico. Nesse sentido, qualquer estado presente, além de condicionar todos os estados passados e futuros, condicionaria a si mesmo. Sem algo atingir, esse vir a ser cíclico, se repetiria numa total ausência de telos. Nesse contexto, cada homem, parte integrante e necessária do cosmos, também retornaria infinitas vezes os eternos ciclos do retorno. Ora, na verdade, essa cosmologia coloca em xeque as principais noções que orientam a cosmovisão ocidental, sobretudo a cosmovisão cristã e platônica. Uma vez que as concepções de criação divina, fim dos tempos, dualidade de mundos, finalismo para o vir a ser, vida eterna no além e Deus providente seriam substituídas pela eterna repetição não teleológica das configurações cósmicas. Em substituição à cosmovisão linear que vige no Ocidente, teríamos uma concepção circular que compreenderia o movimento cósmico como grandes ciclos de retorno. No lugar da noção da vontade providente de Deus, haveria uma total ausência de telos, pois o cosmos se transformaria eternamente, sem propósito algum, em repetidos períodos circulares. Nenhuma inteligência transcendente ou imanente estaria regendo o movimento da história ou da natureza, já que este seria resultado do combate incessante daquelas forças das quais falamos agora há pouco. Enfim, a doutrina do eterno retorno colocou em
Horus dualismo do cristianismo, mundo eterno versus mundo do além, vida terrena versus vida eterna, horas dicotomia da metafísica platônica, transitório versus perene, mutável versus permanente, sensível versus inteligível, ideal versus material. No nosso entender, contudo, é necessário ressaltarmos outros dois pares de dualidades que também são questionados pela essa doutrina. São eles, causa e efeito e determinação versus liberdade. Ou seja, se costuma dizer que o eterno retorno, de fato, ele coloca em xeque todas essas dualidades das quais a gente falou agora há pouco. Além, terra, eternidade, tempo, mas não é tão comum levar isso adiante e entender que o eterno retorno também questiona outras dualidades, são elas, causa e efeito e determinação e liberdade. Se pensarmos a partir do ensinamento circular do eterno retorno, temos de dissolver essas dualidades tão caras à ciência e à metafísica, uma vez que num tempo eterno e circular fica difícil conceber a anterioridade de uma causa em relação à posterioridade de um efeito. Se não há anterioridade nem posterioridade, mas apenas um encadeamento repetido e circular, o efeito seria, entre aspas, tão causa de sua causa quanto o inverso. Em outras palavras, esses conceitos tradicionais perderiam seu sentido usual e dariam lugar a uma noção de necessidade circular que não se adequa perfeitamente ao esquema lógico de causa e efeito. Isso porque cada configuração cósmica, entre aspas, determinaria todas as outras, e ao mesmo tempo cada configuração seria determinada por todo o transcorrer do vir a ser. Não haveria uma anterioridade temporal ou ontológica de nenhuma configuração ou elemento do cósmico. Esse instante aqui que gera o posterior é também gerado pelo posterior, porque o tempo é um ciclo. Seguindo esse mesmo raciocínio, a dicotomia determinação versus liberdade também seria dissolvida, pois todo o transcorrer necessário do vir a ser circular passaria pelas ações de cada homem. Se na cosmovisão do eterno retorno, cada homem é compreendido como parte integrante da totalidade do universo cíclico, então as ações de cada homem também determinariam as causas do eterno retorno de todas as forças que vieram a engendrar esses mesmos homens. Se por um lado a ação humana seria filha das configurações das forças cósmicas, por outro lado, essa mesma ação seria mãe, ou engendraria as mesmas forças que vieram a possibilitar. Teríamos, portanto, uma necessidade circular sem início, sem fim, na qual seria impossível apontar qual desses polos é exclusivamente determinante e qual deles é exclusivamente determinado. Nesse contexto, a ação de cada homem e o jogo de forças se determinariam reciprocamente. Tal como falam os animais de Zaratustra, o ego de cada homem estaria emaranhado no nó de causas do eterno retorno de todas as coisas. Se eu mesmo pertenço às causas do eterno retorno. Nesse contexto, a ação humana viria sempre atrelada a um faro e vice-versa. Aqui a velha oposição exclusiva entre liberdade versus determinação ficaria sem sentido, visto que, se pensarmos a partir da cosmologia do eterno retorno, o ser humano não poderia ser entendido como um sujeito portador de um livre-arbítrio destacado do cosmos, nem como um autômato impotente frente ao vir a ser. Ele teria de ser compreendido como uma das configurações de forças atuantes e necessárias ao cosmos. Em outras palavras, no contexto do eterno retorno, o cumprimento do faro passa necessariamente pelo homem, parte essencial de todo o cosmos. Enfim, se por um lado a ação humana seria resultante das configurações cósmicas, por outro lado, essa mesma ação seria também geradora das mesmas configurações que vieram a possibilitar. Teríamos, portanto, um fatalismo, e aí a subversão da noção de fatalismo, circular sem início nem fim, que coloca em xeque a nossa maneira usual de pensar a relação entre homem e mundo. E é nesse sentido que, a despeito das diferentes formulações acerca do fatalismo que vimos até agora,
algo que permanece é justamente essa preocupação em compreender o homem como parte do mundo, mas como parte atuante do mundo. Muito obrigado pela atenção.